coral. Neste momento, nós teremos outro momento especial, porque hoje está bastante repleto de momentos especiais. E quando se é especial, vai ficar mais especial ainda quando a gente estiver lá no céu com o nosso Deus. Neste momento, daremos a apresentação do coral. Oi, som. Cruz.
Amém. Amém. Deus seja louvado. Neste momento, chegou outra parte especial, mas ela é mais especial ainda. Sabe por quê? Porque é a mensagem do nosso Deus. Então, convido o irmão Emílio para vir. Ainda tem... Ah, tá certo. Tem crianças, né, ainda. Quando eu digo que a noite está especial, ela está especial, viu? Teremos outro momento especial aqui com as crianças. Coloca como é que nós fazemos, os meninos. Os pequenos ficam lá. Eu vou entregar para as coisas que vão cantar. Olha, vocês que estão sem microfone, vocês ficam olhando lá dentro, vai sair assim ali, aí vocês ficam acompanhando, certo? Boa noite. Boa noite. Nesse momento, nós vamos ter um momento com as crianças, que é o hinozinho do tema da Semana Santa Infantil, certo? Deveria ter mais. Está faltando ainda um, mas acho que ele não quis vir, não, né? Seria ele que sabe, se ele quiser vir. Então, vamos lá. Deus fez o mundo perfeito pra mim, mas o inimigo trouxe o mal. Deus o seu filho então enviou, e ele na cruz me salvou. Deus vive Cristo na tumba saiu. Deus vive a morte venceu. Quando amamos Jesus meu Senhor, vivo feliz em paz e união. Mostro amor em palavras e ações, com Cristo em meu coração. O amor de Deus vive Cristo da tumba saiu. O amor de Deus vive a morte venceu. O amor de Deus vive Cristo na tumba saiu. O amor de Deus vive a morte venceu. Quando demonstro o amor de Jesus, seu amor vive em mim. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, só fazendo aqui uma prévia do que tivemos a oportunidade de aprender, né, crianças? As que vieram, algumas não veio os dias todos. Então, nós tivemos o termômetro dos sentimentos. Os sentimentos que foram 8 sentimentos. O amor, a felicidade, a paciência, a gratidão, a bondade, a confiança, a perseverança e, atualmente, e mais ainda a esperança, que é a esperança de Jesus voltar. Então, para que a gente possa ter esses sentimentos, é necessário a ajuda de Deus. Quem quer a ajuda de Deus, levanta o braço. Então, vocês vão receber um certificado em que vocês estão se comprometendo a buscar a ajuda de Deus. Porque para a gente ter a ajuda de Deus, a gente tem que buscar. Amém? Então, a irmã vai entregar.
tirar foto? Acho que vou mostrar e tirar uma foto. Mostra assim, ó. Mostra assim, ó. Todo mundo mostrando a fotinha. Mostra a fotinha, assim, segurando. Olhando pra ali, ó. Olhando pra ali, Bernardo, ó. Pra cá, ó. Pra cá. Assim, ó. Mostrando. Assim. Quem quiser tirar a foto. Bem, pode ir, vamos lá. Tá. Boa noite. Que noite maravilhosa. Não tem como não nos maravilharmos com tamanho trabalho que está acontecendo aqui. Eu fico pensando como que a igreja se movimenta tanto. E a única maneira que eu consigo imaginar deste mover é o mover do Espírito Santo. A igreja, quando ela está com o Espírito Santo, não tem como ela ficar parada. A igreja se move. E o resultado do mover do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É entrega de vidas aos pés de Jesus. Estamos encerrando hoje a Semana Santa, onde retratamos o Calvário, onde falamos do grande sacrifício de Jesus por nós. É impossível não ficarmos contagiados com este momento de reflexão. Em praticamente todas as religiões cristãs estão tendo este momento onde nós começamos a pensar no sacrifício de Jesus. Um sacrifício que custou a vida do Criador do universo. É um sacrifício grande demais para sermos tão mesquinhos, às vezes, em nosso retorno a tamanho amor por nós. O sacrifício de Jesus por nós é inigualável. O tema da mensagem de hoje é o amor vive. João capítulo 11, verso 25. Queria que pusesse na tela. João 11, 25. João 11, 25. Encontraram? Tem aqui na tela também para a gente ler junto. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição de Cristo, ela é a maior vitória que nós podemos ter de certeza. A
o túmulo de Jesus está vazio. O fato que torna a religião cristã diferente das outras religiões é o seu grande líder, que teve um fim muito diferente dos outros. Eu vou dizer que olhe só, até hoje há peregrinos para o túmulo de Maomé. A sepultura de Buda continua lá, com o corpo dele. Mas o túmulo de Jesus, onde Jesus foi então sepultado, está vazio, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Eis a principal diferença. Não é simplesmente um livro transformador que conta a história de Jesus, que é diferente. Não é apenas os ensinos que ele deixou. O que separa o cristianismo de todas as outras religiões é a ressurreição de Cristo. Nós temos um líder que não está em uma sepultura. Nós temos alguém a quem seguir, que ainda hoje vive. A morte não teve poder para segurar Jesus na sepultura. E o que a ressurreição de Cristo significa para o cristão? É realmente triste a tendência de celebrarmos o maravilhoso significado da Páscoa, reduzindo a chocolate, ovo de Páscoa, e não levarmos a Páscoa um momento de reflexão quanto ao sacrifício de Jesus. Cristo, ele vive, e a vida de Jesus é a nossa grande esperança. Paulo até faz uma declaração dizendo que se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, nós seríamos muito tristes, muito infelizes, porque a ressurreição de Cristo é a certeza da nossa vitória. O sacrifício de Cristo, ele resulta em salvação. A morte de Cristo, ela nos proporciona a vitória sobre a nossa morte, que todos nós estávamos destinados. Mas para conseguirmos isso, precisamos fazer algo que as outras religiões também não fazem. Olha, nenhuma religião é tão radical quanto o cristianismo. Nenhuma. Porque o cristianismo é a única religião que exige a morte do próprio eu para que Cristo viva. Foi o que Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Precisa nós depositarmos o nosso eu aos pés de Jesus, como estamos, para termos progresso de vida e aprendermos que o amor perdoa. E, nossos irmãos, como é difícil acharmos o perdão. O denominador perdão é complicado de se encontrar, porque perdoar é o ato feito principalmente com as pessoas que nós amamos, que nós confiamos, que nós temos convivência, que nós temos então uma consideração. Uma coisa é você ser destratado em um ônibus por alguém que você não conhece, numa fila de um banco, você ser destratado por pessoas desconhecidas. Outra é você ser destratado por pessoas que você ama. E aí vem o perdão.
Lucas capítulo 23, versos 33 e 34. Nós vamos ver agora um momento importantíssimo do ministério de Jesus. Jesus, ele utiliza a cruz como um púlpito de pregação. Jesus utiliza a cruz como um local para exibir o grande e maravilhoso amor. E olha só o que diz em Lucas capítulo 23, verso 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34. Vamos entender isso aqui e aplicar em nossa vida. O tamanho da importância deste momento, era um momento delicado no ministério de Jesus, era o momento de sua crucifixão. Olha o que diz aí, Lucas capítulo 23, verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Naquele púlpito doloroso, na cruz, Jesus, ele decidiu pregar o quê? O perdão. O amor de Jesus foi demonstrado em perdão. E se nós queremos ser cristãos genuínos, precisamos aprender a dar perdão e a pedir perdão. Às vezes o orgulho, a vaidade nos faz dizer: eu mesmo não vou pedir perdão não, por mais que você esteja errado. A pessoa sabe que está errada, sabe que a atitude foi errada, e mesmo assim não quer abrir mão do orgulho, não pede perdão, está deixando de viver. Quantas famílias estão brigadas por causa de uma herança que no céu não vai valer nada? Quantas pessoas têm deixado de falar com o irmão, com a irmã, por causa de brigas bestas? Sabe, irmãos, temos que valorizar os nossos relacionamentos, e dar perdão faz parte disso. E Jesus, lá na cruz, ele veio dizer: olha, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso me leva a entender que o homem só pode prosperar na vida espiritual se ele for alguém que perdoa. Não tem como prosperarmos na vida espiritual guardando rancor, guardando mágoas. Nós temos que aprender com a lição que Jesus deixou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É fácil? Não. Não é fácil. Mas se você está passando, você quer que eu lhe diga? Você aguenta. Porque Jesus disse que não permite que nenhum peso caia sobre nós que nós não possamos carregar. Tem gente que pode pensar que pelos seus erros, pela vida que levou, Deus não pode. Não, Deus não vai me perdoar, eu já errei demais. Aqui eu também consigo ver que até mesmo aqueles que o crucificaram, que crucificaram a Jesus, obtiveram perdão antes mesmo de pedir. Isso é maravilhoso demais. Deus, Ele pode perdoar a todos nós. Só precisamos nos achegar a Ele e clamar por perdão.
E só existe vida plena em Cristo. Mateus capítulo 27, verso 46. Mateus capítulo 27, verso 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Qual era o maior terror da cruz para Jesus? Qual era o que causava tamanho medo, desespero em Cristo em relação à cruz? Porque ele clamou ao Pai para tirar dele esse cálice. Mas por que ele clamou isso? Durante todo o ministério de Jesus, nós vemos Jesus cumprindo o que o Pai mandava, de maneira: eu não faço o que eu quero, eu faço o que meu Pai manda. Eu e meu Pai somos um. Jesus dizendo essas declarações, e agora quanto ao sacrifício, à cruz, ele se separa, ele ora e diz: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. A humanidade nele gritava. O terror da cruz não era os cravos nas mãos. O terror da cruz era o pecado que Jesus iria carregar, dando a ele a separação que era nossa. Os pecados causaram uma separação entre Deus e o homem, e Jesus lá na cruz esteve por aqueles momentos isolado totalmente do Pai. Sabe qual é a sensação de estar isolado totalmente de Deus o Pai? É a sensação dos que sentirão aqueles que rejeitaram o convite de Jesus quando Jesus voltar. O desespero por estar perdido. Isso foi o que causou grande medo em Cristo, grande temor em Cristo, a ponto dele pedir passar o cálice, mas ele tinha que passar a prova. E é interessante porque mesmo diante deste vale que Jesus teria que passar, ele não fugiu, ele permaneceu. E o que foi então que matou Jesus? Será que foi a cruz? A cruz teve sua parcela, mas a morte de cruz durava dias, e Jesus não durou dias ali naquela cruz. O que matou Jesus foi não ter suportado a separação entre ele e o Pai. E hoje, irmãos, nós temos que solicitar a Jesus que nos faça entender a seriedade do pecado. Porque quando nós pecamos, nós levantamos uma barreira, e para ser derrubada nós precisamos pedir perdão. O problema é que tem gente levantando a barreira do pecado com a mão e derrubando com a outra, erguendo um muro e querendo a separação de novo. Não podemos brincar com o pecado. Temos que ser firmes. Jesus, ele ao morrer na cruz, ele já carregou a nossa separação. Não precisamos levantá-la novamente. O amor, ele se importa. Quanto tempo faz
que você não dá atenção para as pessoas que amam você? Quanto tempo faz que você não fala com sua mãe, com seu pai? Quanto tempo faz que você não visita seus avós? Antes de vir à igreja, eu tenho que passar na minha avó. Eu só não passo na do sertão porque ela mora lá. E o negócio para lá está meio perigoso. Mas por mim eu ia todo dia. Nem que seja só para tomar a benção, como eu fiz com minha avó hoje, meu avô. Atenção. E é tão difícil, é tão complicado, porque nós temos só desculpas. Só desculpas. Quer ver como é só desculpa? Não sei se alguém que não é mãe vai entender a dor que Maria sentiu ali ao ver Jesus sendo crucificado. Não sei. A gente passa por certas situações, irmãos. Não é porque a gente quer, não. A gente passa. Que as pessoas que nos amam ficam aflitas diante daquilo. E quando Maria viu Jesus ali na cruz, que tamanha agonia aquela mãe passou. Que tamanho sofrimento Maria teve que suportar ao ver Jesus na cruz. Maria estava em completo desespero. E mesmo na cruz, Jesus teve consideração grandiosa por Maria. Jesus na cruz, suportando ali as dores, o sofrimento, a separação com o Pai. Mesmo assim, Jesus teve consideração por Maria. Aí você vai e diz assim: olha, eu às vezes não ligo para minha mãe. Hoje em dia uma ligação resolve, gente. Uma chamada de vídeo resolve. Hoje eu não liguei para minha mãe, não falei com meu pai, porque eu não tive tempo. Eu estou muito corrido. Quem é que está mais corrido? Você com suas ocupações ou Jesus lá na cruz? Quando Jesus estava na cruz, tinha alguém mais ocupado do que Jesus? Eu acho que não. Jesus sofrendo dores lá na cruz, passando por tamanho sofrimento, ele cuidou de Maria. Jesus sabia que o coração de mais alguém estava partindo ali naquela cruz. O coração de uma mãe. E ele se importa em cuidar dela. E ele vai e se importa também com seu grande amigo João, o discípulo do amor. Ele tem consideração por ambos. E ele diz assim: olha, João, essa agora é tua mãe. Cuida dela. E Jesus tratou tanto de João quanto de Maria ali. Cuidou tanto de um quanto de outro. João ia ficar sem seu melhor amigo. E agora Jesus aponta para Maria e diz: olha, a tua arrumou agora uma grande amiga, Maria. Maria, mãe de Jesus. Jesus diz: olha, agora João é teu filho. Por fim, o amor é perseverante. João capítulo 19, verso 30. João 19, 30. Está folheando aí ainda, né? Achou? João 19, 30. Encontraram? Posso ler? Diz assim:
Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. As palavras finais de Jesus, antes da sua morte, nos traz um conceito muito comum em Jesus. Tudo que Jesus começa, ele termina, ele conclui. A missão do ministério de Jesus, concluído na cruz, tinha que acontecer. Seria duro, difícil, mas tinha que acontecer. Para você ter ideia, desde o princípio, Satanás quis acabar com a vida de Jesus. Só que teve um tempo que Satanás não queria acabar com a vida de Jesus, porque sabia que se Jesus morresse, a sua derrota era certa. Quando Jesus era bebê, Satanás tentou fazer o que com Jesus? Matar ele. Mas mandou matar as crianças. E aí Jesus se batiza e Satanás tem outro plano. Tenta deturpar o ministério de Jesus, tenta desviar o caminho dele, mas Jesus se mantém firme, porque ele tinha um trabalho a fazer. E agora Jesus vai para a cruz, concluir o seu ministério aqui, e quando ele está lá na cruz, e em seu último suspiro ele diz: está consumado. Ele conclui o seu trabalho redentor, pelo menos sacrificial. E sabe, irmãos, é confortante saber que o que Jesus começa, a obra que ele começa, a missão que ele tem, se ele começa, ele termina. Ele fez isso lá na cruz, e você é um filho dele. E o que ele começou na tua vida, ele também vai terminar. A transformação que ele prometeu, ele um dia vai terminar essa transformação na tua vida, porque Jesus, ele não deixa as coisas pela metade. O problema é porque às vezes nós deixamos. A parte dele ele sempre faz. Nós é que às vezes falhamos. Nós é que somos como Pedro. Não, mas não é o Pedro da Clarice não, viu? É o Pedro, discípulo de Jesus, Simão Pedro. Como assim? É interessante, Jesus estava no meio dos discípulos, com Jesus. Aí ele vai e diz assim: Senhor, se preciso for, eu vou morrer contigo. Aonde é que Jesus estava? No meio de quem? Dos discípulos que amavam a Jesus. Se preciso for, morro contigo. E aí Jesus vai e diz a ele: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, vai me negar quantas vezes? 3. Aí Pedro vai lá para onde está Jesus e acompanha todos os momentos finais de Jesus antes da cruz. Ele acompanha de longe. Agora Pedro está no meio de pessoas que amam a Jesus ou que odeiam a Jesus? Que odeiam. E aí eu pergunto: tu conhece esse aí? Eu mesmo não. Ei, tu é um deles? Não, sou não. É sim. Eu estou dizendo que eu não sou. Tá doido? Nós somos assim, irmãos. Dependendo da roda em que nos encontramos, nós temos o comportamento. E nós precisamos mudar isso. Temos que ter um comportamento em todo canto. E é difícil. E para isso, para termos essa mudança, precisamos solicitar aquilo que Jesus nos prometeu. Quem é? O Espírito Santo. Pedir ao Pai: Pai, envia o Espírito Santo a mim. Eu quero ser mudado por completo.
Eu quero que a transformação que Jesus prometeu para mim seja completa. Eu não quero ser mudado pela metade. Eu quero me entregar por inteiro. Porque eu quero também que Ele diga que em minha vida está consumado. Para concluir a mensagem de hoje, vai ter louvor ainda? Vai ter. Certo. Para concluir a mensagem de hoje, eu quero contar a história da irmã Maria. Eu já contei aqui, mas é inédito e vai estar, não vale a pena ver de novo. A irmã Maria sempre foi uma irmã muito fiel. Mulher com vida de oração. Uma igrejinha lá no Salgado. Até muito esquecida por nós. Mas não esquecida por Deus. A irmã Maria, uma mulher muito amorosa. E um dia o pastor foi convidado a ir lá visitar. Só que ele não sabia onde era, e aí pastor Marcos. E aí eu fui para lá. A irmã Maria muito irritada, doente. E quando chegamos lá, uma grande surpresa. A irmã Maria estava numa rede, num quarto. Alguns netos, filhos ali. Cadê o irmão Luiz, o esposo? Aí uma pessoa foi e disse assim, ele saiu com as ferramentas, se eu não me engano era um enxado e uma foice. Saiu com as ferramentas e disse que ia ajeitar a casinha da mulher dele. E foi para o cemitério para ajeitar o túmulo onde a irmã Maria iria ser enterrada. E aí, irmãos, eu sei que o pastor, ele falou para a irmã Maria, fez a unção, né? E é um ritual feito ainda pela igreja. E aquilo me marcou muito, porque o pastor disse assim, irmã, a senhora vai ter agora um momento com Deus. Estava a família reunida no quarto. A senhora pode fazer uma oração silenciosa, algo que ainda esteja pendente entre a senhora e Deus. Mas se a senhora quiser, pode orar em voz alta também. O que eu me maravilhei foi com aquela oração. Muito. A irmã Maria, junto com a família, e ela orou mais ou menos assim, Deus, por favor, Senhor, cuida da minha família. Que eles voltem para a igreja. Que eles encontrem de novo o caminho da salvação. Irmãos, a vida da irmã Maria já estava resolvida. Eu saí dali arrepiado. O pastor disse que nunca tinha visto tal testemunho. No leito de morte nós queremos resolver algumas coisas que ficam pendentes, mas para o caso dela já estava tudo resolvido. Jesus já tinha decidido o caso dela. A irmã Maria morreu algum tempo depois, dias depois. Mas quando Jesus voltar, ela estará plena, como está descrito na Bíblia. Os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ao ressoar a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. E eu creio que lá estará a irmã Maria. E aquela última oração que eu ouvi dela,
eu acredito que Deus responderá. Irmãos, Deus, Ele quer terminar a obra que Ele começou na tua vida. Porque quando nos defrontarmos com a morte, nós temos que ter a certeza naquele que vive. Porque Ele vive, nós podemos crer que amanhã temos a ressurreição. Nós podemos ter a plena convicção de que nós teremos a vitória sobre a morte, porque Jesus nos garantiu e Ele é fiel. Ele não falha. Queria convidar o grupo para cantar. Cadê? Estão prontos? Para encerrar essa semana de oração. Agora é o encerramento de verdade. Porque encerraram antes do prazo, mas hoje é de verdade. Vamos encerrar. nada foi capaz de separar do amor
você com a mão de Jesus. Que hoje você saia daqui com uma certeza. A cruz que ele carregou foi por você. Na jornada para o Gólgota, carregando uma cruz que não era dele, em suas quedas, Jesus tinha força pensando em você. Em cada passagem, e o de Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Hoje, o perdão está à distância de um coração. Você e eu temos acesso direto ao Pai. Amém. Pelo mérito de Jesus. Amém. Um jeito dele, mas que fomos dados. Uma conquista dele que nos foi repassada. Que não venhamos ser negligentes e nem menosprezar também. Vamos orar? Amado Deus, graças te damos, Senhor, porque o teu amor por nós é grande demais, é maravilhoso demais. Louvamos-te, ó Deus, pelo plano maravilhoso para salvar-nos, nós que éramos perdidos, mas pelo amor que Jesus teve por nós, pelo sacrifício lá na cruz, nós agora nos encontramos, nós agora sabemos quem somos e somos filhos teus. Nada, Senhor, pode nos separar de tamanho amor. Que sejamos, Senhor Deus, pessoas que aceitem o convite da voz daquele que nos guia. Que venhamos, Senhor Deus, seguir o caminho da salvação. Que venhamos buscar em Ti, ó Deus, o perdão. Que venhamos aceitar o plano maravilhoso de salvação em nossa vida. Cuida de cada um de nós. Nos dá uma semana em Tua paz, em Tua comunhão, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.